Boa noite, seja muito bem-vindo à aula 2 do Mundo Expert em Pele. Eu vou contar uma coisa aqui, a gente resolveu regravar essa aula, ela foi feita ao vivo já, e eu estou regravando ela porque nós tivemos alguns probleminhas ali de conexão que deixou a aula um pouco mais longa, algumas partes sem imagem, então eu quis regravar para manter o meu compromisso de entregar qualidade, porque eu te chamei para vir nesse evento para realmente você aprender. Logo, naquela aula ao vivo, desfocou um pouquinho, achei que ficou um pouco confuso e falei, não, essas pessoas que estão aqui dentro do Mundo Expert em Pele merecem uma aula regravada, muito clara, muito bem explicada. Ao mesmo tempo, eu peguei as dúvidas principais que tiveram na live passada, porque o tema é o mesmo, e vou responder elas aqui ao vivo também. Então, peguei todas as dúvidas da live que foi feita, anotei e vou responder aqui ao vivo no final aqui dessa, não tá ao vivo, mas no final aqui dessa gravação. Qual que é o tema de hoje, então? Vamos começar falando sobre o resumo da aula 1. Na aula 1, você aprendeu quais os tipos de pele que pode aparecer nos seus atendimentos. Na aula 1, você viu que é muito comum e muito normal, inclusive, se você vê todo mundo que estava presente comentando, dizendo que já passou por isso, que já atendeu peles assim e não sabia o que fazer. Inclusive, eu vou até falar uma coisa, que essa semana eu recebi uma mensagem de uma pessoa que está participando aqui do Mundo Expert em Pele, falando que vai atender uma cliente com hemangioma e está desesperada, não sabe o que fazer, perdeu a aula 1 e não conseguiu saber onde ela estava. Então, veja bem, a pessoa precisa desse conhecimento para conseguir atender a sua cliente. Agora imagina se não tivesse o Mundo Expert em Pele, imagina se você não soubesse nada de colorimetria e essa cliente aparecesse na sua porta. O que aconteceria? Ela sairia de lá super satisfeita ou sairia muito decepcionada pensando, nossa, gastei dinheiro à toa? Porque eu, como maquiadora, já aconteceu os dois. Já aconteceu da minha cliente sair com certeza insatisfeita pela minha falta de técnica e conhecimento na época, e hoje em dia, graças a Deus, a grande maioria, não vou dizer 100% porque ninguém é 100%, mas a grande maioria gosta muito, e eu tenho muitas clientes, inclusive, que vêm para mim porque fizeram algum procedimento estético, ficou roxa, porque caiu. Então, eu já atendi uma cliente uma vez que caiu do cavalo, literalmente, né? Eu sei que é uma expressão, mas ela caiu, ela faz hipismo, ela caiu, ficou com o rosto todo machucado. E você sabe que quando a gente se machuca, o hematoma ele vai mudando de cor, ele começa roxo, vai ficando verde. Tinha parte do rosto preta, parte verde. E se eu não soubesse como corrigir, o que eu ia fazer? E essa pessoa implorou para eu atender, Natane, só você vai me salvar, porque eu não conheço ninguém que consiga esconder essas coisas. E por quê? Porque a grande maioria dos maquiadores está focado em fazer delineado perfeito, o que também é importante, tá? Não estou dizendo que não, mas meio que negligencia a pele. Só que a pele é 80% da maquiagem. Então você precisa saber pele. Se você for um especialista em pele, é muito mais fácil depois você aprender olhos. Eu te garanto isso, certeza absoluta. Mesmo que você diga assim, não, Nathalie, mas eu faço pele tão fácil. Você faz pele fácil que não precisa de correção. Pele boa você deve fazer fácil. Ou você já é um especialista em pele, ou você já entende de colorimetria. Caso contrário, quando eu não entendia, eu não fazia uma pele perfeita. Eu fazia a pele que dava, a que eu sabia, a que eu achava que era boa. Mas normalmente as minhas clientes reclamavam: ai, tô mais velha, ai, achei pesado, ai, eu achei que meu melasma ainda tô vendo ele aqui um pouquinho. E o melasma, gente, é uma mancha que você consegue esconder 100%, porque não tem relevo, é só cor. Você consegue pegar o melasma mais intenso do mundo e corrigir. A princípio eu não sabia, então eu deixava assim muitas pessoas insatisfeitas. Por quê? Porque a maior dor dessas pessoas que têm essas manchas é conviver com elas, é ir no dia do seu casamento com elas, entende? Então eu já maquiei pessoas que pediu para esconder hemangioma, melasma, mancha, pinta de nascença, tatuagem. Cansei de fazer noiva que eu escondi tatuagem. Então veja bem, quando você entende colorimetria, não importa mais a mancha. Você sabe fazer tudo, esconder tudo, desde que tenha a técnica da colorimetria,
a parte teórica e prática e a técnica da maquiagem. Qual que é a técnica da maquiagem? É aquela dúvida frequente que vocês geralmente têm. Primeiro colorido, corretivo colorido ou primeiro corretivo cor da pele? Primeiro base ou primeiro corretivo colorido? Depois que eu aplicar o corretivo colorido, já vem direto com a base ou vem com o corretivo cor de pele de novo? Quando eu aplicar a base, como é que eu faço para não tirar o corretivo que está embaixo e não voltar a aparecer essa mancha? Isso é técnica, né? E vocês vão aprender isso também, calma aí, na aula 3, que eu vou fazer uma correção de uma pele com olheira muito profunda, muito intensa, que eu acho que é o mais comum que você vai pegar nos seus atendimentos. E já deixei cliente com olheira intensa muito decepcionada, porque não consegui esconder perfeitamente. Me lembro dela até hoje, inclusive. E hoje eu vou ensinar para vocês, então, o que é tom e subtom, porque para você conseguir corrigir, vocês vão ter que aprender isso. A nossa aula começa eu te dizendo o que é a colorimetria. Hoje a gente vai entrar num tema que algumas pessoas já sabem, outras nem tanto, e outras, como me falaram já na aula ao vivo, se sentem perdidas, confusas. Natane, tô confusa, tô perdida, eu não sei, cada um fala uma coisa. Uma maquiadora fala que subtom oliva não existe, a outra fala que o neutro não existe, mas a outra fala que existe. Então eu tô ficando meio doida, não tô entendendo nada. Posso te dizer uma coisa? Não existe verdade absoluta. O que eu estou fazendo aqui é te ensinando o que eu faço para mim. Você, como ser humano que tem discernimento, cérebro e foi feito para pensar, você pega a minha informação e veja se faz sentido para você. Se vir alguém aqui hoje dizer para mim que não existe subtom oliva, não vou acreditar, porque eu tenho já a minha concepção formada, eu já fiz base do zero, bom, eu já criei cartela de cor, de marca, de base corretivo, no caso, então eu já sei muito bem que existe sim o subtom oliva, tanto que se você vê grandes marcas, tá lá o subtom, né, Dior, por exemplo, O, que é de oliva. Então, é óbvio que na minha cabeça existe. Mas se a pessoa que falou isso não enxerga esse subtom, tudo bem, porque cada um vai ter também o seu jeito de fazer, né, enxergar. Agora, eu acredito muito que não existe certo e errado, mas eu acredito que existe o bom senso. Então, assim, se essa pessoa diz para mim que não existe oliva, mas ao final do que ela faz, do terraplanismo dela, ela consegue fazer uma maquiagem bonita, perfeita, e deixar aquela pele linda, maravilhosa da cor certa, nunca questionarei o fato dela não enxergar o subtom oliva. Agora, se no final ela fez tudo errado, que você vê que o pescoço está de uma cor, a cara está da outra, não dá para entender nada, você não consegue compreender o que essa pessoa fala, aí você desconfia. Porque se você não está entendendo, muitas vezes nem ela está entendendo o que ela está falando. Eu já cansei de ver maquiador papagaio, que vai lá, pega o conhecimento de alguém, a técnica de alguém e repete, vira copiador. Agora, vou te dizer uma coisa. Não se sinta mal se você for copiador. Uma coisa que eu preciso deixar muito claro antes da gente começar é que não existe problema algum em você copiar, principalmente quando você está começando. Todo maquiador começa copiador. Essa daqui vocês não sabiam, né? Porque a gente fala da cópia como se fosse algo muito ruim. Mas veja bem, do início da profissão e da carreira, a cópia ela é essencial, porque ela é a única referência que você tem. Quando eu fiz um curso, o primeiro curso de todos, eu fiz o primeiro da minha vida de automaquiagem com a Alice Salazar. E lá naquele curso eu aprendi uma técnica. Até então eu não sabia nada. Dali para frente eu só usei aquela técnica. Até que eu fiz um outro curso e aprendi outra. Que daí comecei a juntar um pouco das duas, porque gostava um pouco de uma, um pouco de outra, juntei duas. Depois eu fiz um terceiro curso e fui pegando também. Então é normal, quando você está começando, você ser um copiador. O que não é normal é você estar maquiando há anos-luz, ser um maquiador, às vezes até conhecido, famosinho, igual já vi casos, e ainda continuar copiando os outros. Isso aí daí é outra questão. Isso aí, para mim, já é falta de personalidade, falta de caráter até, né, no caso. Mas isso não vem ao caso. O que eu quero dizer é que todo mundo começa copiando alguém até ter a sua própria referência. E como que a gente cria isso? Do jeito que eu falei aqui. Você vai ver o que eu falei, vai, ó, isso aqui que ela falou é meu, vou levar para a vida. Isso aqui não. Isso aqui eu acho que não sei. Acho que eu prefiro o que outra pessoa falou. E é assim que você consegue pensar com o seu próprio cérebro, sem ficar dependendo da cabeça dos outros, porque eu vejo muito isso hoje. Os maquiadores, eles pensam com a cabeça dos outros. É o que os outros falaram, é o que fulano falou que está errado, é o que fulano disse que está certo.
Mas e aí? A maquiagem é uma arte. E a arte a gente sabe que é subjetiva. Não tão subjetiva como querem nos passar hoje em dia, né? Que joga lá um negócio lá e já diz que é arte. Pega um tênis rasgado e diz que é arte. Não, não é bem assim também. Os nossos olhos, ele foi treinado para ver o que é belo. Então, apesar de ser subjetivo, tem sim um consenso do que é bonito e do que não é. O belo existe sim, e ele inclusive é matemático. Mas isso fica para outra hora. Hoje o que eu quero falar aqui para você, não se apegue ao que você já ouviu, às confusões que você já tem na sua cabeça, porque ouviu alguém falando de colorimetria de um jeito agressivo, ou até, isso que você está fazendo é errado, esse subtom não existe. Então, esquece isso e veja se o que eu vou falar faz sentido para você. Se eu conseguir comprovar na prática hoje que a gente vai fazer que existe, e você olhar assim e falar, meu, realmente isso aí faz sentido. Pronto, você muda de opinião. Porque graças a Deus nós somos seres humanos que mudam de opinião. Eu, pelo menos, né? Sempre falo que a música, prefiro ser uma metamorfose ambulante, ela é a minha. Porque se eu pegar o meu conteúdo de 2 anos atrás, eu nem posto, eu já excluo, porque eu já estou pensando diferente, porque eu já adquiri mais conhecimento, já testei mais coisas, graças a Deus. Bora para a explicação, então, do que é tom e do que é subtom. Vamos lá. Eu perguntei na live o que era tom e o que era subtom, e as pessoas me responderam, muitas que não sabiam qual que era a diferença, ou achavam que era a mesma coisa, né? Tipo uma coisa só, tom, subtom, e outras, muito provavelmente que já eram minhas alunas, falaram certinho qual era, né, o significado do tom e do subtom. Então, quando a gente fala do tom, a gente está falando da tonalidade. Tonalidade da base, eu prefiro gravar em 2 ou 3 palavrinhas. Claro, escuro, claro, médio, escuro. Simples assim. Quando você fala de tom, você está falando, essa base é clara para mim, essa base é escura para mim, essa base é clara demais para aquela pele ali. Então, a gente está falando do quê? Do quanto essa base é mais branca ou mais preta. Então, eu vou pegar aqui a cor preta e a cor branca e vou colocar do lado da minha pele. A minha pele ela é mais próxima do branco ou mais próxima do preto? Obviamente ela é mais próxima do branco, tanto que a minha cor da qual inclusive é a 2, né? Tem a 0, 1, 2. A minha é a 2, está muito próxima do branco. Só que não tão branco. Talvez se eu fosse albina, eu estaria mais próxima desse branco aqui. E aí vai ter aquela pele negra que é retinta. Ela vai estar mais próxima do quê? Com certeza do preto. Ou vai ter uma pele média, que vai ficar ali entre os dois, que você vai dizer, isso aqui está no meio. Por isso que a gente fala média, porque ela é mediana. Não está nem muito para o preto, nem muito para o branco. Mas você tem que entender que tom só se refere à luz ou à escuridão. Só isso. Preto, branco. Simples assim, tá? Então, o tom é a coisa mais simples que tem. O que as pessoas confundem muito é o subtom. O que é o subtom? Subtom é o colorido, é o círculo, é todo o resto. E é por isso que geralmente as pessoas se confundem muito, né? Então, quando você fala assim, essa base ficou laranja para mim, fiquei cor de tijolo, provavelmente você vai estar com um tom errado, porque está mais escura, né? Senão você não ia enxergar ela, e ainda por cima o subtom errado. Que às vezes seu subtom é frio, você botou um subtom laranja de base e realmente vai ficar laranja, entendeu? Agora, uma coisa que as pessoas costumam dizer, e que eu acho errado, é que as bases baratinhas têm um subtom muito ruim, as bases nacionais têm, né, o subtom errado. Não, eu acho que o subtom da base o maquiador tem que entender, dominar, e ele sempre vai ter que ajustar. Raramente não. Eu criei a minha própria linha e eu ajusto a minha cor para mim. Por quê? Porque a minha cor não é a maioria. E quando a gente cria uma cor de base, a gente cria a cor da maioria. Como a minha cor é uma exceção, não é a maioria, é mais fácil eu criar a cor da maioria e eu ajustar a minha, entendeu? Mas aí as pessoas comuns não vão saber isso. Não. Graças a Deus, é para isso que existe maquiador. Às vezes elas vão aprender isso num cursinho de automaquiagem, que vocês mesmos podem dar, né, vocês maquiadores. Às vezes não, às vezes elas vão passar a base, vai ficar feio, elas não vão saber por quê nunca, porque não vão procurar, não vão atrás e não quer saber também, às vezes.
Então, se você pegar a marca, por exemplo, da Dior, backstage da Dior tem uma linha com inúmeras cores. Se eu não me engano, são 50, alguma coisa assim. A Rihanna tem umas 50 cores de base também. Se eu falar que só de pele negra e só no Brasil existe mais de 80 variações. Entre cor e subtom, tá? Entre tons, né, claro e escuro, e também subtons. Então você pode pegar uma mesma cor, ou seja, uma mesma cor, uma mesma pessoa dessa cor, mas uma é dessa cor amarela, uma é dessa cor oliva, uma dessa cor, entendeu? Vai existir vários subtons. Então a gente tem de pele negra 80 variações no Brasil. No Brasil. E você vai ver que não tem marca que tem 80 cores de base. Então, sim, sempre alguém vai ficar com a cor errada. Uma vez, uma pessoa, inclusive, que me ensinou isso muito de colorimetria, falou para mim, eu acho que chega a ser audacioso, chega a ser assim, ó, audacioso a pessoa achar que a marca vai fazer a cor exata dela. Porque se só existe mais de 80 só no Brasil e só de pele negra, vocês imaginam de clara e de média. Quantas mais? Que marca que vai ter 300 tons de base? Isso não existe. Então é óbvio que para alguém vai dar e para alguém não vai dar. Por isso que as marcas costumam fazer a maioria. A maioria no Brasil gosta de quê? Base mais amarelinha. Como é que eu sei disso? Quando eu criei os meus tons, eu fiz um pouquinho mais neutro, as cores claras, e o povo reclamou que era amarela, que era amarela. Ah, essa base, por favor, faz uma amarela. E aí a gente mudou, porque eu faço para todos, né? Não faço para mim. E a verdade é que acabei mudando. Mas neutra eu acharia muito mais fácil. Porque o maquiador, tendo uma base neutra, ele cria o subtom que ele quiser. Se eu tenho um subtom amarelado, eu não posso jogar em cima a cor do subtom. Eu preciso primeiro neutralizar, deixar aquela cor neutra para depois jogar o subtom que eu quero. O que vem agora da próxima parte aqui da explicação. Eu vou falar sobre subtom. Quais existem? Quantos tem? Olha, para ser sincera, eu não quero confundir a cabeça de ninguém aqui, porque hoje o tema da aula é aprendendo, né, sobre a colorimetria, apresentando a colorimetria. Eu quero dizer que existe um mundo de possibilidades. Eu quero dizer para vocês que estão aqui que essas possibilidades são infinitas quando você tem conhecimento e técnica e que você nunca mais vai maquiar da mesma forma depois que você souber tudo que eu vou falar aqui hoje e que você vai ver amanhã também. Então você vai entender que é muito mais fácil ser maquiador do que você pensava, que você precisa gastar com muito menos produto do que você imaginava, entendeu? Então, quando as pessoas falam, ah, você é maquiador, ah, mas tem que comprar muita coisa, 300 cores de base. Eu era assim, eu comprava base da minha cor, né? Por exemplo, que aqui onde eu moro tem muitas pessoas da minha cor e é uma das cores que eu mais usava. Então eu comprava da MAC, NC15, NW15, N15, porque daí a NW era rosada, NC era bem amarela e a N era neutra, né? Então eu comprava do mesmo tom, ou seja, tonalidade, né, tom, 3 variações de subtom eu comprava, da mesma cor, que era 15. NC15, NW15 e N15. Tem noção como é jogar dinheiro fora? Tudo porque eu não tinha técnica. Simples assim. Então, hoje o que eu quero dizer para vocês é que vocês podem ter essa técnica, né? Isso faz parte de ser um expert em pele. E isso aqui é o mundo expert em pele. E o que a parte melhor de todas que eu vou falar aqui hoje, que você vai fazer isso junto comigo. Hoje eu quero fazer você conseguir realizar essa conquista de misturar cores e enxergar com seus olhos o que você criou e talvez chegar até no seu tom, de repente. Na live ao vivo teve várias pessoas que chegaram no seu próprio tom. Não é difícil. E hoje a gente vai aprender isso. Outra coisa que eu acho bem importante dizer, já vou dizer agora também, é que no dia 17, às 8 horas da manhã, nós vamos abrir o curso Expert em Pele. E isso aqui que eu estou falando aqui, para muitas pessoas que não me conheciam, ou que nunca ouviram falar sobre colorimetria, ou que até ouviram falar, mas eram confusos ainda com esse tema, isso aqui já vai ajudar, assim, ó, 100%. Vou te dizer, você
Você vai pegar essa aula e já vai conseguir fazer uma cliente totalmente diferente. Inclusive, na live, várias pessoas falaram que estavam ansiosas para fazer nas clientes agora que elas entenderam, e outras já estavam lá passando guache na mãe, na avó, na família, dizendo que estava conseguindo acertar o subtom de todo mundo. E isso é muito legal. É essa a minha ideia com essa aula aqui. Agora, caso você queira se especializar 100%, caso você queira mastigadinho, muito mais do que eu tenho para falar, porque eu poderia falar sobre colorimetria dias e dias e dias, que ainda seria pouco, então eu resolvi juntar tudo lá dentro do curso. E esse curso vai abrir, então, no dia 17, às 8 horas da manhã, 17 de janeiro, tá? E já vou deixar aqui avisado também que os 100 primeiros que entrarem às 8 horas da manhã, 100 primeiros, vão levar um círculo cromático. Eu mando o círculo cromático em PDF digital do curso Expert em Pele by Natane Rosa. Então você vai ter esse círculo no seu celular, se você quiser. Se quiser imprimir, deixar assim físico também pode, para você simplesmente, cada vez que estiver atendendo, deixar o teu PDFzinho ali e poder consultar. Pode ter certeza que vai te ajudar muito, muito, muito. Hoje, né, anos e anos estudando isso, eu já decorei isso aqui, mas você vai ver o quanto ele é importante quando você ainda não decorou. Vamos começar então pelo básico. A gente vai começar entendendo os subtons, como eu falei. Então a gente tem 4 predominantes, e aqui eu estou falando de colorimetria básica. Eu poderia estar falando 9, 10, sei lá quantos subtons que eu possa conseguir enxergar, mas eu quero facilitar. E eu vejo que tem maquiador que não enxerga nem 2. A ver, por exemplo, por vários vídeos, inclusive de maquiadores conhecidíssimos, com milhões de seguidores de visualização, que continuam colocando base amarela num corpo rosado, num corpo avermelhado, num corpo, sabe, oliva. Você acha que base amarela funciona na pele oliva? Não funciona, não rola. Então, tudo isso precisa ser estudado. Se você hoje não sabe diferenciar nem o subtom oliva dos outros, então você já está super na frente. E posso falar, a maioria não sabe. Se eu fosse botar em porcentagem de todos os maquiadores que eu conheço, que eu sigo, que eu vejo, talvez 80% ainda não sabe isso. E aí você pensa que você pode até não ser conhecido famoso, mas um dia você vai ser. Porque eu vou te falar, conhecimento e técnica vai te levar a esse lugar. Eu sempre duvidei disso. Eu sempre achei que para ser famoso você tinha que fazer vídeo viral e modelo que parecia um circo. E não, não precisa. Finalmente, depois de muitos anos estudando, eu consegui fazer pele blindada, consegui me aprofundar em colorimetria e descobri que para você ser um maquiador com conteúdo valorizado, que ganha bem, não precisa ser famosinho, nem videozinho viral, nem videozinho dublando musiquinha, nada disso. Claro que se você quiser também, fica à vontade, mas eu nunca me identifiquei, nunca gostei e achava que era necessário, mas na verdade não é. Eu sempre me questionava, será que vale a pena estudar tanto assim? Porque, meu, eu vejo todo mundo fazendo bem mais ou menos, faz lá todo mundo amarelo, tem uma cor de base só. Eu conheci maquiador que tinha uma marca de base só, Studio Fix, e 2 cores só. E eu falava, tá, mas e se for maquiar uma modelo negra? Ah, não, não pega modelo negra, é muito difícil. Maquiador famoso, que dá curso fora do Brasil. E aí eu assim, ó. E aí você finalmente entende que essas pessoas, por algum motivo, ficaram famosas e caíram no gosto do povo, mas que sem conteúdo não dura. Você não consegue. Então vale mais a pena criar uma carreira sólida, de muito conhecimento. Para isso que a gente está aqui hoje. Bom, subtom número 1, subtom neutro. É aquele que você não vê uma predominância nem do amarelo, nem do avermelhado. Alguns estudos e alguns outros professores de colorimetria, você vai ouvir dizer que esse subtom não existe. Em partes eu concordo, mas eu acho que isso já é um tema avançado demais. Hoje eu quero que você entenda o básico, como eu comecei entendendo, como eu finalmente entendi esse rolê da colorimetria que eu achava tão difícil, achava inclusive o assunto insuportável, porque cada um falava uma coisa, eu não sabia o que era o quê, para mim também foi muito complicado entender. Então eu vou falar como eu aprendi e finalmente isso entrou na minha cabeça, tá? Comecei então com o subtom neutro. Neutro é aquele que você não vê nem amarelo nem vermelho e nem o verde, que é o oliva. Depois a gente vai ter o subtom
avermelhado ou rosado. Você vai ver que nesse subtom avermelhado se encaixaria aquela base NW da MAC, por exemplo, que você passa, parece que fica rosa. Você fala assim, é cor de porquinho. É mesmo, porque tem algumas pessoas que são realmente daquela tonalidade. Inclusive, tem pessoas que quando ficam bronzeadas, ficam dessa tonalidade avermelhada. Eu sou uma delas. Eu não fico amarelada quando eu fico bronzeada, eu fico vermelha. Então, quando você vai maquiar uma pessoa bronzeada que está vermelha no corpo inteiro, não faz sentido se fazer ela amarela. Você vai ter que seguir a cor do corpo dela. Então, sim, apesar de que eu lembro como se fosse ontem que eu ia nos cursos de maquiador famosíssimo que eu falava assim, por que só NC? Vocês não compram NW por quê? Ai, porque é muito feio. Ai, base vermelha, ui, que horror. E eu pensava assim, mas se a pessoa for rosa? Não, mas aí a gente deixa amarelo, que fica mais bonito para foto. Eu juro por tudo, devo ter até gravado isso em vídeo, porque né, a gente vai em curso, fica fazendo vídeo, para não dizer que é mentira, eu devo ter gravado a pessoa falando isso, eu falo, gente do céu. Mas tudo bem, porque cada um tem o seu tempo e conhecimento. Eu também não comecei maquiando, entendendo de colorimetria, nossa, que top, sei todas as cores. Não, eu fui entender 6 anos depois que eu já maquiava. Vocês estão tendo a sorte, muitos aqui são iniciantes, de já aprender certo logo de cara, né? Depois a gente vai ter o tom amarelado, que é aquele subtom que puxa para amarelo, aquele mais que o brasileiro conhece, que todas as bases brasileiras têm uma tendência a ser bem amarelada. E por último, a gente tem o oliva, que é aquele que confunde a cabecinha de muita gente. Porque você fala, uns falam que não existe, né, o subtom oliva, outros falam que existe, mas não sabe explicar como que enxerga, como que vê essa cor. E eu quero mostrar tanto na teoria, que é o que a gente está fazendo hoje, quanto na prática, que vai ser lá na terça-feira às 19 horas. Eu quero mostrar como você chega no subtom da pessoa, como você identifica. Mas é muito importante dizer que tudo que eu vou ensinar aqui e lá não é para você fazer na frente da sua cliente na hora do atendimento. Porque se você for fazer isso no atendimento, você vai perder tempo. O que eu vou fazer aqui hoje é exercício. É você fazer sentada em casa. Se quiser, liga o ar, faz um café, coloca a minha aula de novo, porque se você tiver cadastrado no evento Mundo Expert em Pele ou tiver lá no meu grupo, você vai poder rever essa aula várias vezes. Então você vai conseguir fazendo o que eu vou falar aqui. Por que tinta guache? Eu não vou usar tinta guache, eu vou usar maquiagem. Primeiro, porque eu não tenho, e segundo, porque eu falo de guache para você não gastar, às vezes, o material, entendeu? Mas como eu só faço isso, essa é minha vida, eu gasto porque faz parte do meu negócio, né? Agora, se você... eu comprei só um BTzinho Velvet aqui, muito suadinho, porque eu sei como é que tá começando. Quando a gente começa, cada produtinho é muito suado para comprar. Então, não gasta ele. Vai lá e usa guache, que guache é baratinho, baratinho, você acha até sei lá, no 99, aquele bem baratinho mesmo, entendeu? E aí você vai ter, então, 4 subtons. Neutro, o vermelho, avermelhado, rosado, o oliva e o amarelado. O oliva, ele é esverdeado. Como já diz o nome, ele é esverdeado. Então, a gente vai ter um subtom que, às vezes, ele pode ser... Que daí agora eu vou entrar num outro quesito. Às vezes, ele pode ser frio e às vezes pode ser quente. E aí eu sei que vai parecer um pouco confuso, porque cada vez que a gente lembra de verde, de azul, a gente lembra de cor fria. Mas eu quero já deixar claro, toda cor existe quente e fria. Como assim, Nathalie? Existe azul frio e quente? Existe. Existe cinza frio e cinza quente. Existe branco frio e branco quente. O branco quente é o famoso off-white, né? Um branco envelhecido. Existe muita variação das cores, né, existentes, tudo baseado nisso aqui, mas cada corzinha dessa tem uma variação gigantesca de claridade, ou seja, com branco ou preto junto, e também de subtom, ou seja, mais quente, mais frio, né? E toda cor que você vê na vida, você vai conseguir entender que vai ter o quente, vai ter o frio. Por exemplo, a luz aqui do meu fundo é azul frio. A caixa da Col é azul Tiffany que fala. Azul Tiffany. Mas parece verde, né? Porque é um azul quente. Ou seja, é um azul com um pouquinho de amarelo. Não chega a ser um verde, embora tem pessoas que juram que é verde água, mas não é. O nome registrado é azul Tiffany.
Verde água é outra coisa, é outra tonalidade. Então, você vai vendo que existe uma variação tão imensa de cor. E aí eu vou falar até o que eu falei na live, eu tenho pena de quem não enxerga, né? Comentei na live que temos um amigo que é daltônico, ele não enxerga as cores como a gente. Tem daltônico que só enxerga preto e branco, tem daltônico que enxerga parcialmente e trocado, e tem uns que enxerga tudo trocado. Nesse caso, ele falava pra gente que ele entende, porque ele aprendeu o que é azul, o que é laranja, ele aprendeu, né? Eu não sei como é que aprende, mas aprende. E ele sabe, hoje, que ele enxerga tudo que é verde e laranja. Então, por exemplo, gramado é laranja, mar, se for verde, é laranja. É muito louco, né? E essas pessoas nunca vão saber o que é azul Tiffany, rosa chá, rosa envelhecido, rosa fúcsia, Bordeaux, não sabe. Bordeaux é o quê? É um vermelho escuro, né? E frio. Mas tem o Marsala, que é mais quente. Marsala, essas cores do ano da Pantone deve ser o terror da vida deles, né? Se você conhece alguém que também é assim, você vai saber. Então, por que isso? Porque cada ser humano enxerga a cor de um jeito diferente. E biologicamente, fisiologicamente, comprovadamente, mulher tem uma tendência a enxergar a cor mais precisa e melhor do que homem. É uma coisa genética, tá? Inclusive, na fábrica que a gente faz os produtos, eu trabalho com a química, ela fala, não contrato colorimetrista homem. Por quê? Nada a ver com brigas de sexo feminino masculino, nada a ver. É só por uma questão realmente fisiológica, né? Essas diferenças entre homem e mulher fisiológicas, elas existem. E aí a gente usa a favor e vai fazendo, né? Então a gente sabe que mulher enxerga a cor melhor. O dono, inclusive, da fábrica que fazia a nossa base falava, Natânia, eu prefiro que você venha aqui, porque eu não enxergo igual você, já que eu sou homem e homem não enxerga a cor igual mulher. Então todos os colorimetristas da fábrica eram tudo mulher. Faz sentido, biologicamente falando, tá? Não é nada contra homem, não. E aí a gente vai, então, agora, entender esses 4 subtons que eu falei, criando uma cor de base, tá? Quando a gente cria uma cor de base do zero, você consegue finalmente entender, né, como que é o subtom oliva, como que é o subtom avermelhado, amarelado e assim por diante. Uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui no começo, já respondendo até uma das perguntas que eu separei ali, essa questão ali das perguntas eu vou ler no final. Vou ler no final. E aí, uma delas, que foi muito perguntada, e que eu já vou falar aqui no começo, já para ficar esclarecido, é por que usar isso aqui? Como assim, Natane? Isso aqui então vai ser a base nova das minhas clientes? Não. Isso aqui, gente, isso aqui é o Supracolor da Kryolan, maravilhoso, com certeza é meu favorito para criar cor de base ou para fazer ajuste de subtom. Já respondendo uma das perguntas que eu separei também, se ele dá certo com qualquer tipo de base. Normalmente, quando você usa um produto muito pigmentado como esse, você vai usar uma quantidade muito pequena. E quando você usa uma quantidade muito pequena, não vai interferir. Agora, se você quer usar um branco numa grande quantidade para clarear uma cor escura, daí você tem que entender que o Supracolor é mais oleoso, logo ele vai servir melhor para uma pele seca. Tá, Natane, mas se eu precisar botar só um pouquinho para corrigir uma base da col, por exemplo, que foi feita até mais para pele oleosa, pode. Já usei, uso muito, tem vários alunos que usam, nunca tiveram problema de durabilidade porque botou um cisquinho de supracolor. Agora você tem que ter noção, né? Vou colocar um tanto assim de supracolor para isso aqui de base? Aí, você tá tirando o efeito da base, óbvio que sim. Agora, se você coloca uma quantidade grande de base e um tiquinho de Kryolan, não vai interferir em nada. Então você fica tranquila, tá? Vamos começar então entendendo as cores primárias. Cores primárias são amarelo, azul e vermelho. Isso daí é lá do prezinho, né? Mas eu entendo que se você mesmo que aprendeu no prezinho não lembre, porque eu também não lembrar. Quando eu aprendi colorimetria, eu falei, essa aula, sempre gostei de artes, mas essa aula eu não gostava muito não. Mas enfim, porque tinha que ficar pensando que com que dá o quê. Mas aí você faz uma busca rápida no Google, você tem bem bonitinho ali o que cada cor dá, né? Dentro do Expert em Pele também eu falo mais minuciosamente. É que aqui eu tenho
uma horinha e meia para falar muita coisa. Então, esse tipo de coisa tão basiquinha você pode até procurar. Mas azul, amarelo e vermelho são as cores primárias. E cada vez que a gente fala de cor primária, a gente está falando que é delas que partem todas as outras cores. Só que todas as outras cores do círculo, não da vida. Porque da vida pode ser adicionado ainda preto e branco, né? E aí a gente vai acinzentando a cor, ou vai esquentando, ou vai esfriando. Então, né, nas cores que você vê lá na Pantone, tem uma mistureba generalizada. No círculo, todas as cores desse círculo veio dessas três. Então, a gente vai ter vermelho, azul e amarelo. Vermelho, azul e amarelo vai originar as cores secundárias, que é o quê? Vermelho com azul, alguém lembra disso? Da aula de artes? Violeta. Olha o Lohan fazendo assim. Violeta. Vermelho com amarelo, esse todo mundo sabe. Laranja. Deixa eu pegar aqui, esse já foi. Azul com amarelo. Azul com amarelo, verde. Azul com vermelho, roxo, esse já falei. Tem algum que eu não falei? Não, falei todos. Então, são essas as cores secundárias, que vocês vão achar logo aqui no círculo cromático, né? Então, a gente vai ter aqui, ó, o azul, o vermelho e o amarelo. Daí, logo depois, você vai ter o verde, que vai estar aqui, ó, calma aí, verde, violeta, que daí são secundárias. Verde, aliás, violeta, que mais está espelhando? Violeta, verde. O verde se criou do azul e do amarelo, violeta do azul e do vermelho, e aí a gente tem logo aqui em cima o laranja. Esse círculo ele está em inglês, né? E é por isso que eu fiz um círculo cromático by Nathane Rosa, Expert em Pele, que vai ser o que os 100 primeiros vão ganhar quando entrar lá na turma do Expert, se vocês quiserem levar esse assunto adiante e aprofundar. Mas se não quiser aprofundar, fica aqui porque você vai aprender muita coisa, já vai mudar os seus atendimentos, tá? Isso eu posso garantir. E depois a gente tem as terciárias, que é a mistura de uma cor secundária, ou seja, verde, laranja e violeta, com uma primária, que vai criar as terciárias, ou seja, as que sobrou aqui no círculo, né? Então, deixa eu pegar aqui de novo as que já foi. Ó, vou pegar duas terciárias aqui. Ó. Blue green. Blue green é o quê? Azul esverdeado. E qual é a cor que foi misturada para fazer o blue green? Peraí, aqui. Aí. Qual a cor que foi usada para fazer o blue green? Ele é um azul esverdeado, ou seja, misturou verde, que já é secundário, né, que é a mistura do amarelo e do azul, mais o azul. Verde mais o azul, para dar uma cor azul esverdeada. Ou verde, verde azulado, né, porque no inglês escreve ao contrário. Depois eu tenho o red orange, ou seja, o laranja avermelhado. Então, o laranja já é secundário, porque foi criado por vermelho e amarelo, e o laranja, que é o red orange, ou seja, vocês conseguem perceber que do lado do laranja ele é mais avermelhado? Então, foi pego o laranja e adicionado um pouquinho do vermelho. Então, sempre a cor terciária, ela vai vir de uma secundária que foi criada, violeta, laranja ou verde, junto com uma primária. Então, é isso. Por isso que com as primárias você faz todas, entendeu? Do círculo. Com as primárias você faz todas. Porque aqui eu crio o verde, depois que eu criar o verde eu boto um pouco mais de azul, criei a terciária. Aqui eu crio o laranja, depois que eu criei o laranja eu boto um pouco de vermelho e eu tenho o vermelho alaranjado, o laranja avermelhado. Se eu pegar esse mesmo laranja e adicionar amarelo, eu tenho amarelo alaranjado, que também está aqui. Está em inglês aqui, ó, yellow orange, amarelo alaranjado. Então, sempre você vai ter essas possibilidades, com as primárias de criar secundária e terciária. Essas são as do círculo cromático. Geralmente a gente usa ela para tudo. Quem já pintou quadro, quem já fez qualquer coisa de arte já sabe disso. Mas o maquiador, por algum motivo, veja bem, a gente trabalha com tinta. O que nós fazemos é uma pintura, só que não no papel, num ser humano. As manchas que a gente lida, que eu mostrei lá na aula 1, são todas com cor, melasma, hemangioma, nevo de Ota, todos eles é uma coloração na qual a gente precisa neutralizar para conseguir maquiar. Ou seja, cor, 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 cor.
E tem muita gente que não estuda cor e negligencia isso. Sabe os skincare, o que eu vou passar, sabe todo tipo de delineado, recorte, cut, legal, você precisa saber também. Ninguém falou que não, tá? Tudo isso é importante. Não estou menosprezando nenhuma técnica, nem nada. Só que você entende que pele é 80% de uma maquiagem? Muita gente negligencia isso. Se eu fizesse essa pele que eu fiz aqui e não passasse sombra nenhuma, só um rímel, com certeza eu sairia de casa e iria ter uma festa. Agora, se eu fizesse um cut, delineado duplo, glitter, coisa mais linda, perfeita, e ficasse sem pele, nada, nem base, nada, você sairia de casa? Não, né? Porque quando eu fazia noiva começando pelo olho, os fotógrafos não queriam nem fazer foto enquanto eu não passasse base. Porque eles sabiam que a noiva não ia querer escolher essa foto depois. Eles não queriam filmar, porque parecia um monstro, né? Enquanto você não bota, né? Na hora que você está fazendo o olho, fica uma coisa assim, meu Deus, que bizarro, porque o olho fica muito forte e a pele está ainda meio manchada, então junta tudo, fica uma coisa. Quando você vai fazendo a pele, vai ficando mais, agora tá bonita. E se você faz só a pele, está podendo sair de casa tranquilamente. Só o olho não. Justamente por isso que maquiagem é 80% pele e você deveria focar muito mais em aprender pele do que qualquer coisa. E como eu falei, isso não te impede de aprender olho, né? Agora a gente vai fazer na prática, então, as misturas. Por que eu vou fazer uma mistura de base do zero? Porque tem uma outra espátula minha ali, da Criolan. Por que eu vou te ensinar a fazer bases do zero? Porque quando você faz do zero é que você realmente entende. Se você só ficar mudando o subtom de base, eu vou pegar essa base e vou mudar o subtom. Essa é melhor. Essa espátula da Criolan é maravilhosa. Eu tenho ela desde 2014, quando eu fiz o curso deles lá na Argentina. Nem existia Criolan no Brasil ainda. E lá eu aprendi uma aula só sobre pele. Lá eles já falavam isso, que maquiagem é muito pele, e principalmente nos outros lugares do mundo, brasileiro ainda, né? América Latina, assim, Equador, Brasil, México, ali, né? Costa Rica, Panamá, ali o povo gosta de uma maquiagem escandalosa, mas ao redor do mundo não, é muito mais pele, né? França, Europa toda, Itália, Estados Unidos, lá é muito mais pele. Bom, vamos então pegar agora uma plaquinha, você que está com o seu guache aí, separe as cores primárias, azul, amarelo e vermelho, e eu vou utilizar Supracolor da Criolan. Por que Supracolor? Porque o Supracolor é como se fosse a minha tintinha. Inclusive, eu falei no e-mail, falei no story, se você não tiver guache, pode ser a tinta que você tiver. Tiver tinta de tecido, tiver tinta de pintar parede, tanto faz. Você vai conseguir fazer do mesmo jeito, tá? E eu vou colocar aqui agora azul, amarelo e vermelho. Essas cores aqui são as cores primárias. E aí, eu vou dizer para vocês já uma coisa bem importante. Quando a gente está falando de cor, nós temos que entender que pigmento, tinta, é diferente de física. Então, já ouvi muito maquiador falando assim, porque o azul é muito intenso, porque na física é assim mesmo, porque o comprimento da onda da cor azul é mais longo e por isso ele é muito mais intenso do que o vermelho e do que o amarelo. Faz todo sentido mesmo, porque isso é física. Não que eu queira muito saber sobre isso, tô nem aí, porque eu sou maquiadora, não quero saber física, mas por que eu falo isso, né? Você tá falando assim, Nathalie, que ignorante, poxa, conhecimento da física é muito importante na maquiagem. Mais ou menos. Porque se você grava na sua cabeça que o comprimento da onda azul é maior, é mais intenso, não sei o quê, você fica na sua cabecinha o que eu vou falar agora, que geralmente quando a gente vai fazer cor de base, o azul vai pouquinho, por causa disso. E ele vai mesmo um pouquinho. Eu já vou falar sobre isso. Só que o problema é quando você fica com esse conhecimento da física e não entende que na prática não é bem assim que funciona. Quando a gente trabalha com pigmento, cada marca, cada tipo, cada cor é uma surpresa. Então eu já trabalhei com cor primária que o vermelho era mais intenso que o azul.
mas o comprimento da onda vermelha não é tão intenso quanto o azul, você entende? Então, por isso que não adianta nada eu saber essa física toda que só confunde a minha cabeça e que realmente não vai mudar em nada. Sabe o que o maquiador tem que fazer? Pegar a plaquinha, paletinha, tintinha e botar a mão na massa. Para de querer ficar só vendo vídeo, teoria, se confundindo, achando colorimetria difícil. Se você que está assistindo esse vídeo não tem um guache, pausa, vai atrás, volta aqui depois, vai ficar alguns dias só aqui disponível ainda, mas se você não fizer o que eu estou falando, você não vai entender. Durante a live, as pessoas que fizeram junto comigo estavam dizendo, nossa, eu estou entendendo, finalmente. E as pessoas que não estavam fazendo falaram, ah, estou entendendo um pouco, mas ainda estou com dúvida. Por quê? Porque não adianta só a teoria, tem que ter a prática. Então aqui eu coloquei as cores iguais, tá vendo? Azul, vermelho, amarelo igual. Agora eu vou colocar na proporção correta, quando nós usamos pigmento. Quando nós usamos pigmento, não é tão simples assim a gente aplicar cores primárias, misturar tudo e vai dar a cor da pele. Não é bem assim. Eu até comentei isso, que quando eu comecei a maquiar, eu vi um blog, na época não tinha vídeo, live, essas coisas, eu via blog, daqueles blog que botava passo a passo em foto, e nesse blog dizia o seguinte, que você juntando as cores primárias dava a cor da pele, marrom. Mas eu já vou mostrar por que que não. Enquanto isso, vou colocar aqui mais um pouquinho da cor. Então, o que que acontece aqui? Né? Por que que provavelmente, desse jeitinho que tá aqui, opa, aqui, por que que desse jeitinho que tá aqui não vai dar? Porque ele tá quase em proporções iguais. Desse jeitinho que tá aqui, ele vai fechar mais a cor da pele. Talvez não fique perfeita, talvez a gente tenha que ajustar, mas com certeza vai dar alguma coisa, tá? Próximo da pele. Isso que eu quero dizer. Vai dar algum subtom aí, tá? Nem que seja oliva. O que eu fiz ao vivo deu mais esverdeado. Oliva, existe esse subtom. Mas o outro lado ficou cor de avatar. Então vamos lá. Vou pegar aqui esse daqui com partes iguais. E vou misturar. Deixa eu ficar de ladinho assim. Vou misturar. Para você ver a cor que vai ficar. Aqui. Eu vou fazer assim, senão vai ficar tudo meio errado. Para que, se não misturar bem, não adianta, né? Agora eu vou limpar a minha espátula, sempre limpa, por favor, e vou misturar as cores do lado, as cores primárias, com a quantidade correta. Não sei se vocês perceberam, mas eu coloquei mais, assim, né? Assim tá dando pra ver? Ó, eu coloquei aqui mais amarelo, um pouco menos de vermelho e um pouco menos de azul. Maior quantidade amarelo, menor quantidade azul e o vermelho foi meio que intermediário. Agora, o que que eu quero fazer aqui? De novo, eu criei um subtom mais oliva aqui hoje. Tô botando sempre um pouco menos vermelho. Você olhando assim, você vai dizer, meu Deus, tá com uma cor esquisita, não tá cor de pele isso, tá estranho. Mas calma aí, vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Aqui falta um cisquinho de vermelho só. Vou botar só esse cisquinho de vermelho, que realmente, né, sem pesar, sem medir, é difícil. Quando a gente faz base, é tudo na balança.
a gente consegue ter uma noção muito melhor. Aí, né? Tá. Na balança é tão mais fácil fazer cor. Ok, agora eu vou pegar e colocar o branco. Esse é o primeiro passo para você criar uma cor de base. Outra coisa que é importante dizer é que no fundo preto da minha plaquinha, a cor vai ficar um pouco diferente do que se eu aplicar ela na minha pele. Então, eu vou aplicar ela na minha pele para você entender como realmente tá mais cor de base, assim, né? Vou pegar aqui com o dedo mesmo. E, ó, tem uma cor, inclusive, da Kriolan que é muito similar a essa, que é a D16, se eu não me engano, é bem parecida. Muito parecida. E essa aqui é a cor que a gente criou, que é aquela cor ali, né? Meio sem medida, colocando em partes iguais. Agora, como que eu vou saber se isso aqui realmente é uma cor de pele negra? Eu sei que é, né? Porque eu já maquiei tom de pele negra bem dessa tonalidade aqui. Tem até vídeo, inclusive, disso. Mas como que eu vou saber se essa cor tá chegando? Porque a cor, ela depende do contexto. Eu já falei isso na aula 1, tô falando de novo. O que quer dizer isso? Quer dizer que na minha pele, um tom de pele negra nunca vai parecer realmente um tom de pele negra, porque tom de pele negra tem que testar numa pele negra para saber se a cor é boa ou não. Então, numa pele muito clara, sempre vai parecer que a cor tá meio assim, meio laranjada demais, meio esverdeada demais, meio amarelada demais. Então, você não tem noção. Como que eu vou ter noção se essa cor tá mais certinha de base do que essa? Adicionando branco, porque daí eu vou chegar mais próximo do meu tom, né? Meu tom lembra branco preto, e eu sou mais próxima do branco, e aqui tá mais próximo do preto, por isso que tá ficando uma cor nada a ver. Mas na hora que eu adicionar branco, você vai ver que uma dessas cores realmente vai virar uma cor de pele e a outra vai ficar meio azul, assim, né? Não vai dar para entender muito. Então, eu vou pegar agora um pouquinho do branco. Por quê? Porque o branco, ele é a luz, ele é o que clareia e a minha pele mais próxima do branco. Vou repetir isso. Então, cada vez que você vai fazer cor de base, você vai lembrar, pele negra é uma coisa, pele clara é outra. Na base de pele negra, você não fica colocando branco. Se você quiser clarear, você usa mais o amarelo, e se você quiser escurecer, você usa mais o vermelho. Esse subtom que está aqui está mais oliva. Eu consigo perceber claramente que tem menos vermelho. Se eu botar um pouco mais de vermelho, aí eu vou ter realmente uma cor mais, uma negra mais avermelhada. No entanto, existe negra avermelhada, existe negra oliva, existe negra amarelada. Os mesmos subtons da pele clara são os da pele negra, tá? Então, vou colocar um pouquinho do branco aqui. Não sei se eu vou botar tanto, eu vou botar menos, que qualquer coisa eu aplico mais depois. Melhor botar de menos e depois adicionar do que botar de mais e depois não dá para voltar, né? E aqui vou colocar um pouquinho de branco também. E vou misturar aqui juntinho aqui com todo mundo. E vocês vão fazendo isso também, mesma coisa, tá? Com guache. Assim. Deixa eu enfiar o dedo aqui para eu ter noção. Aqui. Não, aqui. Aí. Ai, gente, não vai dar. Eu vou ter que fazer assim. Tem que fazer assim e depois mostrar. É. Ó, vou fazer agora aqui. Misturando bem e depois voltar. Não tá ficando o meu subtom, porque o meu subtom é neutro, não é oliva. Lembra que eu falei pouquinho do vermelho? Então, a hora que eu adicionar um tiquinho de vermelho aqui, já vai ficar mais próximo do meu subtom. Mas olha só, muito mais próximo do tom da pele do que esse, certo? Esse virou cinza, completamente. Nesse caso aqui, para eu chegar no meu subtom que eu já sei que é mais vermelhinho, é fácil, é botar um pouquinho do vermelho. Simples assim. Talvez um pouquinho do amarelo ainda, vamos ver. Mas esse aqui não tem salvação, entendeu? Esse aqui você não ajusta mais. Então vamos colocar um cisquinho do vermelho. Eu quero que vocês cheguem nesse raciocínio, mas eu já vou explicar. E um cisquinho do amarelo também. Não, não tanto assim do amarelo, mais do vermelho. Eu quero que vocês cheguem nesse raciocínio e eu já vou, ó, já vou explicar. No momento que eu coloquei aqui um pouquinho do vermelho,
É que agora eu tô misturando direto na mão, ele tá pegando muito a cor. Mas eu vou botar de novo um pouquinho mais do branco agora. Um tiquinho mais do branco. Vai um pouquinho do amarelo ainda também. E o branco, porque ainda tá bem longe do meu tom, né? Bem longe. Então agora, ó, de novo, vou misturar aqui. Eu vou fazer aqui no cantinho, gente, porque aí fica mais fácil, não precisa ficar misturando tanto. Ó, quanto mais eu vou clareando, ele vai começando a chegar mais próximo do meu tom. Ó. O que eu tô achando aqui, olhando assim? Tá muito frio, né? Falta um tiquinho do amarelo. Tiquinho do amarelo. Só que se eu colocar esse tanto de amarelo, capaz de ficar amarelo demais. Mas não faz mal. Ó, agora tá ficando muito próximo. Faltava amarelo mesmo. Então, na hora da live, teve várias pessoas que falaram, Natane, o meu ficou rosinha. Se ficou rosinha, aí é que entra a lógica da coisa agora. Se ficou rosinha, é porque tá faltando as outras duas cores, tá? E eu já vou explicar isso melhor. Deixa eu só finalizar aqui a minha... clarear um pouquinho, que eu quero chegar bem no tom da minha mão mesmo, para a base sumir. Porque é difícil, né, espalhando direto na mão, porque vai pegando o fundo de cada cor. Mas, ó, tá sumindo, tá vendo? Eu botei um pouquinho mais de branco e ele tá sumindo. Cada vez tá sumindo mais, tá vendo? Esse cinza aqui, ele é cinza. Nem... Ó, eu até conseguiria consertar, mas quase que não ia ter conserto, porque ele tá muito cinza. Eu ia ter que colocar muito produto para poder consertar. Já esse aqui, se eu esfumar aqui, ó, bem na beiradinha, quase que ele some, tá vendo? Na minha mão. Ainda podia ser um pouquinho mais claro, mas tudo bem. E aí eu vou responder de novo, que eu sei que vai ter gente que ainda vai estar com dúvida. Por quê? Porque minha garganta seca. Por que que eu estou fazendo com isso aqui? Por que que eu não peguei a base? Porque eu preciso que você entenda como criar a cor do zero. Eu preciso que você entenda. Se você não entender como criar do zero, não vou conseguir te ajudar depois. Você não vai conseguir pegar uma base e entender a cor que ela é para poder neutralizar sem ter feito isso aqui. Entende? Ó como já fechou. Como eu fui misturando direto na mão, não fica perfeito. O jeito que fica perfeito é fazendo na plaquinha, tá? Porque aí você não fica com esse fundo, né, de colorido. Mas não importa como você vai fazer. Com guache, acho que com guache é até mais fácil, porque o guache não é tão pigmentado. Criolã é bem pigmentado. Mas aí, vamos voltar aqui, na cor que eu cheguei aqui. Vou tentar fazer melhor esse negócio. Porque vamos lá, então. Você olha essas duas cores, certo? Eu vou adicionar vermelho e você vai ver como vai ficar. Só que eu vou deixar uma parte não vermelha, entendeu? Porque aí a gente já está enxergando dois subtons. Porque assim vocês conseguem entender melhor. Então aqui, essa parte aqui a gente adicionou o vermelho. Ai, Natane, mas ficou muito rosa. Pinguinho de azul, tá? Porque eu já vou explicar o porquê agora. Aqui ficou bem assim, nossa, eu acho que eu até tenho uma base de pele negra bem dessa cor. O que faltou antes para mim foi mais mesmo o vermelho na minha base. A base da cola tem esse fundo mais avermelhado. Ok. Aí agora, eu quero te explicar o porquê. Vamos lá. A gente sabe que base é feita a partir das cores primárias, né? Essas três aqui. Então, cada vez que você tem a predominância de uma dessas cores, você vai ter um subtom diferente. Então, aqui, de duas, né, na verdade, duas cores, ou uma cor, tanto faz, mas eu já vou explicar. Aqui, como eu não pesei numa balança as medidas que eu coloquei, e fui fazendo assim no olho, essa daqui ficou mais esverdeada. O que que significa isso, mais esverdeada? Significa
que ela tem mais amarelo e azul do que vermelho. Já essa daqui ficou mais avermelhada. Aí, aqui. Essa aqui ficou mais avermelhada. Ela tá bem avermelhada. Se eu quiser, eu consigo ainda criar um terceiro, colocando um pouco mais de azul. Então, vou pegar aqui um pouquinho do azul. E vamos fazer aqui, ó. Nesse pedacinho. Para mostrar. Vai escurecer um pouco também. Vai ficar um oliva também, bem oliva, inclusive, só que um pouco mais escuro. Essa cor aqui super existe. Já maquiei pessoa dessa cor. Acreditem se quiser, porque quando você olha assim não parece, né? Nesse caso aqui, também poderia botar um pinguinho só mais de vermelho para ficar uma cor mais exata, assim, do que eu queria mostrar. Ó, agora sim. Tá vendo? Esse é um outro subtom de base para a pele negra, porque a gente vai ter também na pele negra oliva, avermelhado, ó. E aí, eu vou agora colocar o branco para chegar no meu tom. Então, lembra que eu falei? Clareou, vai acabar indo mais próximo para o meu tom. E o meu tom eu sei que tem um pouco mais de vermelho e de azul do que de amarelo. Vou aplicar aqui, vou fazer tudo na plaquinha para quando eu colocar na minha mão já fechar mais próximo, assim, não ter que ficar misturando. Então, ó, trouxe aqui para o ladinho, vou clarear. Nesse momento, muitas pessoas se desesperam, porque vai ficando uma coisa meio cinza. A pessoa fala, ai, Natane, não tá cor de pele. Não tá mesmo, tá? Se ficar desse jeitinho que tá aqui, você tem que entender que não está cor de pele. De jeito nenhum, tá mais para cinzinha mesmo. Não tão cinza quanto aquele primeiro que a gente criou, obviamente, mas também não tá cor de pele. E aí, quando eu olho essa cor, na minha cabeça tá faltando o quê? Amarelo e vermelho, porque já tá fria, já tá cinza, ou seja, já tem mais azul. Você concorda que das cores primárias o azul é a única fria? E se a minha cor tá meio esfriada, tá faltando vermelho e amarelo, certo? Então vamos pegar aqui vermelho e amarelo. Só que o vermelho e o amarelo vão clarear também, tá? Vão escurecer, aliás, a cor. Isso é um fato. Quando você adiciona coloridinho, ele vai escurecer. Mas aí depois a gente bota branco de novo, entende? Então, ó, de novo, vemos aqui, e aí mais uma vez nesse momento as pessoas se desesperam. Mas é aqui que a mágica acontece. Nesse momento agora tá quase a nossa cor. Quase, tá muito próxima. O que que tá faltando aqui? Natane do céu, a minha cor, alguém falou isso na live. Natane do céu, a minha virou meio laranja. Virou meio laranja, sim, tá um laranja, assim, meio esquisito. Né? Vou botar até um pouquinho mais de amarelo para ficar bem laranjinha mesmo. A pessoa fala, meu Deus, tá meio laranja, o que que eu faço agora? Agora você coloca o quê? Azul. Porque se você tá com uma predominância de laranja, você tem mais duas dessa daqui. Agora você adiciona essa. Parece meio confuso, né? Mas só treinando você vai entender. Por quê? Porque cada vez que você faz essas cor doida que não parece nada cor de pele, você tem que pensar na sua cabeça o que colocar aqui para chegar nas cores de pele de novo. Essas daqui são duas cores de base de pele negra. Daria para usar tranquilaço, entendeu? Embora que cor de base de pele negra, eu particularmente não gosto de fazer com azul. Eu gosto de fazer com preto. Mas aí, tudo bem. Vamos lá para o azul, então. Vou colocar um pouquinho do azul e vou colocar um pouquinho do branco para, de novo, dar uma clareadinha. E agora está começando a ficar mais cor de pele. Ó, botei o azul, já está mais cor de pele. Olhando assim na minha cabeça, amarelo. Sempre que você achar que tá uma cor esquisita assim, geralmente o amarelo, gente, ele é muito usado, porque o amarelo é uma cor muito assim da pele brasileira, inclusive, né? Então, quando você bota o amarelo, ele vai ficando com carinha de base, assim. Ó, agora ele já tá com uma cor de MAC, assim, sabe? Aquelas NC. Ó, vou colocar agora um pouquinho mais de branco. Ainda não tá da minha cor, mais branco.
Eu quero chegar na minha cor porque eu quero que você chegue na sua cor também. Nem que você fique o dia inteiro até chegar. Entendeu? Agora eu tô mais próximozinha aqui da minha cor. E aí, quando eu for ajustar agora de novo com amarelo e vermelho, eu não vou colocar tanto, vou colocar menos, porque senão, se eu colocar muito, ele escurece muito, sabe? Então, eu vou colocar menos. Só um pouquinho. Assim ele vai chegando. E você olhando aqui na minha plaquinha, você tá pensando, esquisito, ainda não tá cor de pele. Mas tá. E eu vou te provar isso colocando na minha mão. Lembra que eu falei, né? Quando você utiliza uma plaquinha preta ou branca, a cor sempre vai parecer mais colorida do que ela é. O problema do criar a cor de base num fundo preto ou num fundo branco é que você não vai ter a noção real da cor. Você vai ter a noção do fundo do papel mais a cor, que vai deixar mais colorido do que realmente está. Aqui eu tenho 3 tons de base já. E eu vou aplicar os 3 na minha mão. Nossa, só vou passar um demaquilante, porque esse da Criolan, ele fica, né? O fundo tá aqui ainda, minha mão tá escura. Opa. Ó, passar um Glam Remover sai, viu? Vou passar aqui o Glam Remover. E vamos começar de novo. Nossa, passei lá no dedo o negócio. Jesus. Começando agora do zero. Vamos lá. Vou pegar essa plaquinha aqui. Vou pegar essa basezinha criada aqui. E vou passar aqui uma bolinha. Ó, como já ficou bem cor de base. Ficou bem cor de base. Agora ficou clara pra mim. Agora eu vou ter que dar uma escurecidinha. Vou pegar essa outra aqui que a gente criou de pele negra e vou colocar do lado. Essa aqui ficou bem bonita. Eu acho que eu tenho uma base bem assim mesmo. E vou pegar essa outra aqui do lado, que é a nossa oliva, e vou colocar aqui também. É a nossa base oliva. Então, aqui eu tenho 3 cores de base. Agora que eu quero te mostrar o subtom, porque eu acho que na cor clara é mais fácil de você entender. Vamos lá. Para mim ainda tá muito frio, tá? Para mim ainda falta um pouquinho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer na plaquinha, para quando eu aplicar tá mais certinho. Falta ainda um pouquinho de amarelo para mim. Falta um pouquinho do amarelo. Talvez agora vai dar. Vou colocar na mão para ver. Vou pegar aqui e vou colocar aqui. Tá acabando o espaço da minha mão. Peraí. Não, vou fazer aqui no final, senão vai ficar difícil para mim. Ó, adicionei um pouquinho do amarelo. Vou pegar na minha plaquinha essa cor. Tô pegando com o dedo. E vou colocar bem aqui assim. A gente vai chegar agora no meu subtom. Acho que ele já tá no meu subtom. Só falta branco. Só falta branco. Pra quê? Pra finalizar essa cor, né? Que ainda tá escuro. Tá vendo? Então, vamos lá. Um pouquinho do branco. Agora eu vou passar direto mesmo, porque branco não vai manchar. Ó, agora tá sumindo, tá vendo? Se eu esfumar aqui as beiradinhas. Agora sumiu. Vou voltar um pouquinho com a cor, que às vezes o branco deixa também muito branco. Ó, fechou. Essa é a minha cor. Olhando assim de frente, ainda falta branco. Dá uma esfumadinha aqui. Deixa eu mostrar assim, né? Ó, não parece minha cor? Ah, Natane, mas a cor da mão nunca é a cor da base.
Sim, eu sei disso, mas você vai fazer isso no rosto também, se você quiser testar. E aí você precisa entender que uma pessoa apenas tem vários subtons. Não é um subtom por pessoa. Aí ele muda também, tá? No inverno é um, no verão é outro, vai mudando. Vai mudando. Deixa eu pegar um cafezinho. Agora, a gente vai, então, modificar esse subtom claro que a gente criou, que está próximo até do meu aqui, mais ou menos, e vamos colocar ele em outros subtons. Então, agora você vai adicionar, numa beiradinha aqui dessa cor que a gente criou, a gente adiciona o amarelo, para chegar no subtom mais amarelado. Tem pouco produto porque eu passei na mão. Mas enfim, eu vou passar do ladinho aqui para vocês entenderem. Vou fazendo bolinhas aqui, tá? Com subtons criados. Claro que não é a mesma coisa, né? Que você fazer o subtom com a própria base. É muito mais fácil com a própria base. Ó, mas é uma outra cor de base. Depois, a gente vai criar o subtom mais vermelhinho. Eu vou utilizar esse daqui, gente. Qualquer coisa eu boto um pouquinho mais de branco. Ah, já sei, vou botar branco aqui, porque tem que render isso aqui, tá acabando. Ó, na hora que eu for colocando o amarelinho e o vermelho, ele vai escurecendo já. Ó, aqui tá já mais rosinha, né? Já podia fazer o subtom vermelho mesmo. Tá vendo? Peraí. Aqui. Por que eu tô fazendo no claro? Porque o claro é mais fácil de visualizar. Se quiser fazer com tom médio, esses subtons, pode fazer. Quiser fazer com pele negra, aqui a gente já fez, né? Peraí. Aqui a gente já fez os subtons da pele negra. Aqui. Aqui agora a gente vai fazer com claro, que eu acho que ele fica fácil de visualizar e de vocês identificarem também, às vezes, né, as cores. Então, ó, temos aqui um mais amareladinho, agora a gente tem um mais vermelhinho. Vou colocar do lado aqui. Ele tá mais claro também, vocês viram, né, que eu botei branco. Mas não importa. Ó, já temos um outro aqui. Eu coloquei ele aqui, tá? Calma aí. Aqui, ó. Bem aqui. Então, aqui a gente tem esse mais vermelhinho. Dá para deixar mais ainda, né? Esse aqui tá até meio rosinha, assim, porque ele tá claro. Você pode deixar mais ainda. Então, pega um tiquinho de nada aqui do vermelho. Tiquinho de nada. Deixei o negócio completamente rosa. Mas tudo bem. Ficou rosa, mas como tinha um pouco do amarelo, meio laranja, falta o quê? Azul. Cisquinho do azul já resolve esse problema. Aí. Já volta a ter cor de base. De novo, um pouco mais escurinha, né? Mas não faz mal. E também você tem que misturar bem. Eu tô misturando que nem minha cara aqui, né? Mas você tem que misturar bem. Aqui eu vejo que falta ainda um amarelo. Talvez você nem tá se identificando as cores aqui, porque as bases brasileiras são muito amarelas, né? É bem diferente. E claro, né, gente, os pigmentos usados em base é completamente diferente, tá? Do que isso aqui. Não tem nem o que dizer. Criamos uma outra aqui. Na plaquinha parece que não, mas quando botar na mão vocês vão ver que sim. Ó. Aqui. Mais um. Bem avermelhado esse, né? Tá avermelhado demais até. Agora, vamos lá. Eu tenho um tom bem avermelhado e eu quero criar um oliva, que eu não criei o oliva ainda. Vou criar o oliva agora. Como que eu vou criar o oliva em cima disso aqui? O oliva eu vou criar adicionando verde. Vamos lá. Qual é a cor que neutraliza o rosa, né, o vermelho? Lembrando que no círculo cromático a gente não tem a cor rosa. Quando a gente fala de rosa, a gente está falando de vermelho com branco. Então, o vermelho mais branco dá rosa. Cada vez que eu enxergo na base o rosa, é o vermelho, tá? Então, pego o vermelho aqui
Cor que neutraliza ele? Verde. Como que eu sei disso? Porque sempre, sempre, sempre na colorimetria, a cor oposta do círculo é a que neutraliza. Então, se eu tenho vermelho, rosa aqui, verde neutraliza. Então, vamos lá, neutralizar primeiro. Cada vez que você vai criar, né, esse subtom, também é legal você neutralizar a base antes. Ou seja, ai, gente, esse supracolor é muito fino. E eu tentando aqui fazer para vocês verem junto comigo, mas vamos lá. Aqui? Ah, é verdade. Se eu trago minha cadeira, daí fica certinho, né? Aqui, ó, neutralizamos a base que estava rosada, colocando o verde. E aí, como a gente quer criar o subtom oliva, sabe o que a gente tem que adicionar também? O verde. Porque o subtom oliva é uma base neutra, o subtom oliva é uma base neutra mais o verde. Então, se você botar um pouquinho de verde demais, já vai virar oliva, entendeu? Então, eu vou pegar aqui e fazer um outro swatch. Mais uma vez eu vou dizer que com essas tintinhas assim, não fica tipo assim, nossa, que perfeição de cor de base, porque os pigmentos são diferentes, né? Ó, o oliva tá aqui. Então, olha a diferença, né, de um para outro. Isso aqui, você olhando assim, você fala, não tem ninguém assim tão rosa. Sim, então pega uma NW da MAC para ver se não é igual, né? E aí, vendo aqui, a gente tem inúmeros subtons, inclusive bases de pele negra. Aí agora eu só quero mostrar uma coisa antes da gente partir para a base e finalizar esse tema, né? E eu quero que você faça isso muitas vezes, porque provavelmente de primeira vai dar errado. Primeira vez que eu fiz deu muito errado. Também, se der errado, dá para corrigir. Na hora que você faz, vira uma cor de alienígena, daí você tem que ver, é um alienígena azulado, tá faltando vermelho e amarelo. É um alienígena avermelhado, meio roxo, tá faltando amarelo, entendeu? Porque sempre aquela cor que você tá vendo é a junção das três cores e uma delas está predominando, duas delas está predominando mais. Então, se eu tô vendo um negócio meio azul petróleo, é porque tá faltando vermelho. Se eu tô vendo um negócio, que o azul petróleo é o quê? É um azul amarelado, assim, meio esverdeado, né? Então você tem mais azul e amarelo nessa mistura, falta o quê? Vermelho. Você sempre vai complementar com a cor que falta, né? E só assim você vai conseguir, fazendo tons de base, você vai conseguir entender de uma vez por todas. Agora eu só quero facilitar a vida de quem vai fazer cor de base de pele negra, porque eu já cheguei a maquiar pele negra fazendo direto com a cor primária. Não tinha base no dia, mas sempre carrego minhas cores primárias junto e fiz direto, tá? Então vamos lá. Para fazer bases de pele negra, vamos facilitar a vida de vocês utilizando preto. E aí o preto depende, a intensidade depende, né, do quanto você quer, se for uma negra retinta, coisa assim. O vermelho e o amarelo. Lembrando que o amarelo sempre vai clarear. Então, quanto mais amarelo você colocar, mais vai ficar claro. E se você colocar muito preto e amarelo, com bem menos vermelho, vai ficar esverdeado. Tá errado? Não. O oliva é justamente isso. É mais as outras duas cores do que o vermelho. Porque o oliva é o quê? É o azulado, né? É o acinzentado. No fundo, na colorimetria a gente fala azul, mas não existe azul na pele, só na cor. Nossa pele não produz pigmento azul. Quem produz é as fábricas de tinta, né? E a gente usa isso a nosso favor para chegar no tom. Então, quando a gente fala pele olheira azulada, negra retinta azulada, a gente está se referindo a uma pele esfriada. Não é que tem azul nela, né? Ó, aqui eu já achei que ficou até mais oliva, sem tanto a predominância do vermelho. Eu vou só colocar na minha mão, então, mas olha como chega muito mais fácil na cor. Vou só esmagar mais aqui, para vocês conseguirem ver a cor
mais certinha, assim, mais espalhada. Ó, chega muito mais fácil na cor da pele negra quando você usa o preto, tá? Tanto que em base é raríssimo você utilizar pigmento azul. E quando utiliza pigmento azul, utiliza nas cores claras, não nas cores de pele negra. Aí agora a gente vai mudar esse subtom, então. Temos um subtom aqui bem mais esfriado, né? Essa é a cor 9 da base da cor, inclusive. A cor 9 é bem parecida. E aí eu vou colocar um pouco mais de vermelho. Talvez aqui nessa demonstração você consiga perceber bem também essa diferença de subtons. Ó, botei mais vermelho, dá uma clareadinha, tá? Porque vermelho é uma cor mais clara que preto, obviamente. E aqui já estamos quase chegando na 8,5, que é a nova cor da cor agora. Bem linda essa cor. Vamos colocar aqui do ladinho, de novo. Ó, ela ficou mais intensa. Mas vocês conseguem perceber que uma... É porque tá brilhando, né? Deixa eu ver se dá pra filmar melhor isso aqui. Aqui. Consegue perceber? Isso aqui, ó, tá mais pro roxo até. E a outra tá mais pro verde. Deixa eu ver se eu consigo espalhar melhor. É porque o Supracolor, ele tem brilho. Então, ele fica um pouquinho mais, né? Mas tudo bem. Aí, para finalizar, eu posso botar amarelo. Vai clarear? Vai. Vai clarear. No momento que eu boto amarelo, ele clareia bastante. E olha só como tá super oliva agora. Porque dominou aqui o amarelo com a cor escura, né? Então, ele fica mais oliva. Oliva é esse fundo amarelo, meio azulado. Então, tá bem oliva aqui. Vou pegar mais um swatch para colocar aqui do ladinho. Só que agora tá um oliva mais claro. Antes estava um oliva bem escuro. Ó, consegue perceber? Agora, se você quiser uma proporção mais parecida, né, entre elas, já temos aqui o oliva bastante, já tem bastante, né, o amarelo. Se eu colocar o vermelho, ele vai avermelhar, e se eu colocar o preto, ele vai acabar neutralizando. Então, vai deixar mais neutrinho, entendeu? E é essa brincadeira que eu quero que vocês façam. Essa brincadeira que parece muito inofensiva, no fim das contas é o que vai fazer você entender de uma vez por todas a colorimetria. Ó, vou botar o preto aqui. E aí a gente tem uma cor já mais acinzentada. Lembrando que o preto ele está representando o azul aqui, tá? Só que o azul ele não tem tanta intensidade. Então você não vai conseguir fazer uma pele retinta usando azul. Porque a pele retinta ela está muito mais próxima do preto, né? E aqui a gente tem um outro ainda subtom. Dá para ver a diferença? Se eu colocar branco, eu consigo entender um pouco mais a cor. Mas aí a gente pode ficar infinito aqui. E é isso que eu quero que você faça no final de semana, né? Então agora, o que eu vou fazer? Vou só mostrar na base mesmo, como você vai misturar e fazer tudo. E a gente vai... E eu vou te dar a explicação. Então, vou só limpar minha mão aqui mesmo. Ó, tudo isso de base. Por mais que tenha uns que não parecem cor de base, eu juro que é. Se você pegar uma pessoa mais próxima desses tons, você vai ver que fecha certinho. Então, demaquilante, Glam Remover, já passa o spray, faz tudo a função. Meu, que lambança. Com guache, eu acho até que é mais fácil do que com o Dermacolor. Eu acho mais fácil. E aí você pode errar sem dó de gastar, né? Eu acho mais fácil você treinar com guache, não só pelo fato da tinta ser um pouquinho mais fácil de espalhar e de misturar, e não ser tão pigmentada, né? Não ficar esse fundo assim, mas também pelo fato de ser bem baratinho você não ficar com dó. Porque se você ficar com dó de gastar, você não vai treinar direito.
Você vai ficar, ai, não vou gastar mais um pouquinho. Igual ontem, né, na live eu falando, as meninas, tem R$ 30 de produto nessa plaquinha. E se você começa a pensar assim, você fica economizando de testar, entendeu? Por isso que eu prefiro que seja guache. Mas lembrando que o guache ainda é bem diferente, né, de você testar com base. Eu ainda acho que o jeito mais fiel mesmo, é você testando com a própria base ou o próprio corretivo. Então aqui, eu vou pegar uma base. Essa base aqui é a base 2 da Col. E vou aplicar nesta plaquinha, que eu limpei mais ou menos. Vou tentar aplicar mais para cá, para conseguir. Ó, base 2 da Col e vou aplicar na minha mão. 2 é justamente a minha cor. É exatamente a minha cor. No entanto, a 2 da Col, no meu ver, ela é um pouco mais amarelinha para mim. Tá parecendo até mais clara, né, essa 2 aqui. Ah, é porque eu tô bronzeada. Esquece, gente, eu passei alto bronzeador. Tô super bronzeada. Peguei sol, passei alto bronzeador. 2 é a minha cor do inverno. Ainda tem isso, né? Cor do verão muda, viu? Eu não consigo chegar na 3 no verão. Nunca cheguei na 3 que tipo passo a 3 e fica bonitinho, certinho. Mas eu misturo às vezes 2 com 3 para chegar no meu tom de bronze super mega do verão. Agora, com essa base aqui, você olha e você diz assim, Natane, mas eu não tô achando ela amarela. Por que você achou ela amarela? Eu vou te provar. Tem um detalhe muito importante que você precisa entender. Lembra que eu falei que cor depende do contexto? Pois é, a cor também depende de comparação. Por isso que enxergar cor, gente, não é tão simples. É um treino, muito treino, muito estudo. E quando você entende tudo isso, você fala, ai, que libertador, maravilhoso. Eu vou pegar um corretivo aqui da Col. Esse aqui é o P1, ele é rosa. E eu vou colocar, ele é bem, pra mim, ele fecha certinho, assim, meu tom de pele. E eu vou colocar ele, ó, olha bem a cor que tá aqui. Olhando assim, não parece muito amarelo, mas a partir do momento que eu boto esse rosa do lado, esse amarelo grita. Agora eu vejo claramente um amarelo, coisa que antes eu não estava vendo. Eu tava porque eu já enxergo assim, porque eu já conheço também a base, né? Mas de repente, quando eu passei e mostrei a primeira vez, se você voltar ali, você vai ver, não tava tão amarelo mesmo. Mas a partir do momento que você bota o rosa do lado, o amarelo grita. Então, quando você vai mudar o subtom de uma base, você não pode só pegar uma base, eu quero oliva, vou botar verde. Não, porque aqui você já tem o amarelo. E como que você sabe? Compara. Enquanto você não tem o olhar treinado, assim como eu já faço isso há muito tempo, então eu já tenho o meu olhar treinado. Eu olho, eu já bato o olho e falo, é amarelo. Mas é porque eu já treinei muito. E muitas vezes ainda fico na dúvida. Então, quando eu fico na dúvida, o que eu faço? Eu comparo. Pega uma cor que você tem certeza que é rosa e bota do lado. Aqui é a prova real, tá amarelo. Pronto, fim. Então, o que eu vou fazer agora? Se a minha cor de base está amarela, você tem que entender que diferente de criar a cor de base, isso você fez, gente, para... Vocês fizeram o teste do guaxinho, não porque você vai criar a cor da base direto na pele da sua cliente. Se quiser, pode fazer. Mas eu não faço isso, sendo sincera. É só para você entender como é criada uma base. No momento que você entender isso, você olha para essa base, bate o olho e fala, é amarelo. Se você não fizer isso, esse teste aqui, você vai olhar e vai achar que é outra cor. Igual muitas pessoas acham. Mas eu não acho a tua base. Esses dias teve uma cliente, acredito eu, da Col, que falou que a cor 1 do lote antigo, ela era rosa. Eu falei, não, ela era amarela. Agora que eu tô fazendo ela rosa. Eu falei, mas qual que é o teu lote? E aí, porque eu tava pensando, não, ela deve estar com o novo, que é mais neutrinho, e ela tá achando que é rosa. Quando ela me mandou a foto, é muito amarelo, não é amarelinho, é muito amarelo. E aí eu fiquei pensando assim, meu, olha como é doido, as pessoas não enxergam a cor mesmo. Muitas pessoas não enxergam a cor, não entende. Tanto que para algumas pessoas, amarelo é amarelo. Não existe amarelo quente, amarelo frio, amarelo esverdeado, amarelo é amarelo, né? Então aqui você tem que ter certeza do que você está fazendo para mudar subtom. Porque veja bem, se eu colocar direto um verde para transformar numa oliva,
eu não vou transformar num oliva esfriado, né? Aquele oliva frio. Eu vou transformar num oliva quente, que é o amarelo esverdeado. Daí a gente volta lá para o começo da live, que se você ainda não entendeu, volta lá. O começo da live era o quê? Cor primária, terciária e secundária. Por isso que você precisa entender isso primeiro, antes de tudo. Primeiro, se você quiser, inclusive, faça essas misturas na sua cabeça. Verde mais amarelo. Faz essa mistura. Vai ser bom, assim, para você entender. Tenho já amarelo aqui, certo? Comprovadamente, esse fundo é amarelo. Se você ficar na dúvida, compara e aí você vai ter certeza. Ok. Amarelo com verde, lembra? Verde, cor secundária. Amarelo, primária. Então, a gente criou o quê? Uma cor terciária. Amarelo com verde é uma cor primária com uma secundária, que juntas somam a terciária, que vai virar isso aqui. Então, se a sua ideia é ter uma base amarelo esverdeada, e existe tom de pele assim, nesse caso, é só botar verde. Só que se na sua cabeça, né, essa base aqui é o meu tom, mas para o meu tom, não é oliva. Então, o que eu tenho que fazer para chegar no meu tom? A base é amarelinha, né? Certo? Primeira coisa que eu tenho que fazer, neutralizar, ou seja, violeta. Vamos fazer isso com BT Velvet. Eu uso BT Velvet, também funciona. Não é meu preferido, não amo usar eles, mas dá. Ó, vermelho e azul. Para a gente chegar no violeta, que vai neutralizar essa cor de base. Talvez eu botei demais do azul, vou tirar um pouquinho. É que BT Velvet vai ter uma pigmentação totalmente diferente de Criolan. E aí é isso que eu tô falando, pigmento não é física, igual você acha que na teoria, ai, todo azul é mais intenso. Na prática, eu acho que esse vermelho é mais intenso. E aí, olha só, vocês viram que eu coloquei uma quantidade quase igual, né? E olha só na mistura, adivinha quem predominou? O vermelho. A cor que não é tão intensa quanto o azul, na teoria, né? Na prática, esse azul é menos intenso, então tem que colocar mais azul. Por isso que eu falei, não dá para ir pela teoria, você vai ter que ir no mão na massa mesmo, é o jeito mais certo. Ó, agora sim eu tenho violeta. Antes, o que eu tinha? Eu tinha um terciário, né? O red violet. Eu tinha um vermelho violeta, violeta avermelhado, né? Agora não, agora eu tenho violeta. Então tudo bem, agora sim eu vou conseguir neutralizar. Quando eu aplicar esse neutro aqui, vai escurecer a base. Mas tudo bem, porque ela tá um pouco branca para mim. Então eu vou deixar escurecer mesmo, não faz mal. Então vou pegar um pouquinho desse violeta e vou colocar aqui para neutralizar. Ixi, botei demais. Botou demais, ficou colorido? Bota mais base. Aqui ficou meio colorido já. Talvez não dê para ver perfeitamente a cor, mas na minha mão vai dar para ver melhor. Aqui eu vou botar um pouquinho mais de base, porque como eu falei, gente, cuidado para não deixar as pessoas coloridas. Não é essa a intenção. A intenção é mudar o subtom, é sutil. Não vai deixar ninguém roxo, nem verde, nem nada. É sutil. Se você percebeu que está colorido demais, bota um pouquinho mais de base. Na prática da maquiagem, da vida, do dia a dia, é assim que eu faço, tá? Dificilmente eu crio do zero. Criar do zero eu crio para treinar. Mas na prática dos atendimentos mesmo, eu utilizo bem mais o que eu estou fazendo agora, que é pegar uma cor de base, neutralizar e fazer o subtom que eu quero. Então, ó, vou aplicar na minha mão para ficar mais fácil de ver a cor criada bem aqui. Ó. Tá branca para mim, né? Mas tudo bem. Tô achando essa 2 meio branca. Mas se você olhar, vamos esperar secar também, né? Porque quando a base seca, ela escurece um pouquinho. Se você olhar, tem nem comparação de um subtom com o outro,
quando você vê o neutro, você vê que ele quase fecha perfeito, assim, ó. Não fosse porque eu tô um pouquinho mais bronzeada, ele sumiria agora já na minha pele. Por isso que eu falo que eu acho que a minha pele é mais neutrinha. Só que mesmo a cor neutra, por que algumas pessoas falam que não existe o neutro? Porque o neutro não é neutro. Às vezes vai ser mais quente, às vezes vai ser mais frio. Então, no meu caso, é um pouco mais frio, tá? O meu neutro, ele é mais frio. Ele tem um pouquinho mais de azul, digamos, entendeu? Na mistura. Na minha base vai ter menos amarelo e mais esse daqui. Só que um pouquinho mais do azul ainda. Vai ser um pouquinho mais neutro. Por isso que eu fiz um violeta bem violeta. Porque se eu fizesse um violeta avermelhado, eu ia deixar rosinha. E eu não sou rosinha. Só que agora com a base neutra, eu consigo colocar a cor já direto do subtom. Então vamos lá. Quais cores do subtom? Neutro, amarelo, oliva e vermelho. Com a base neutra, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar ou amarelo, ou vermelho, ou oliva verde. Fim. Entendeu? E assim a gente cria vários e vários e vários subtons. Simples assim. Então, se eu quiser um subtom olivinha aqui, ó, um pouquinho de verde. Vou usar o da Criolan, que já tá o verde pronto. Um pouquinho de verde. Botei um pouquinho de verde, já vai ficar oliva. E aí a intensidade, né, desse oliva, ele pode sim ser, como eu falei, um amarelo esverdeado. Pode ser. Vai ter pessoas que têm um oliva que é amarelo esverdeado. A pessoa não é bem oliva. Ela é um amarelo mais quente. Por isso que eu falo que existem 4 subtons, né, que eu vou apresentar para vocês, mas depois, assim, quando vocês ficarem mais expert nesse assunto, você vai ver que existem mais. E aqui eu vou aplicar o subtom oliva. Ó, vai secando, já vai revelando, né, a cor mesmo. Outra coisa que as pessoas falam muito errado. Ai, a minha base oxidou. Acho que as pessoas nem sabem o que é oxidar, né, para começar. Porque a base não oxida, gente, a base não oxida. A base escurece, assim como a tinta da parede. Toda tinta, quando seca, escurece. Se você tem que esperar 2 dias para ver a cor que vai ficar a parede, por que você acha que na base tem que sair perfeito? E você só não, as pessoas que falam que algumas oxidam e outras não, elas só não entendem de cosmética mesmo, né? Assim como eu não entendi um dia e também falava isso. Então, o que que acontece? A base seca, ponto final. Por que que algumas você acha que não? Porque elas não secam. Tem muita base que não seca. Que você só quando passar o pó vai secar. Daí vai secar e vai oxidar. Daí você vai levar um susto. Oi, passei o pó, escureceu demais. Pois é. Prefiro bases que sequem enquanto eu tô aplicando e que eu consiga já ver se eu preciso mudar alguma coisa. Bem melhor assim, né? Ó, aqui eu tenho agora oliva. E olha como é sutil essa mudança. Você consegue perceber como é muito sutil? Agora eu vou pegar e fazer o último que falta. Então eu tenho oliva, eu tenho... Ah, não, o amarelo já era o tom, né? Amarelo, neutro, oliva, falta o vermelho. Só que agora a gente tem meio que um probleminha. Ela já está oliva. Se eu colocar o vermelho, pior que, coincidentemente, é a cor oposta. Tá vendo? Ó, aqui, vermelho e verde. Se eu colocar o vermelho, elas se neutralizam. Então, se eu colocar pouco vermelho, neutro, vai voltar para a cor lá de trás. Se eu colocar vermelho e mais um pouquinho de vermelho, daí sim eu vou deixar ela rosada. Então, eu já vou adicionar uma quantidade mais generosa de vermelho para já deixar ela mais rosada. Vou botando aos poucos. Nossa, tem que pegar mais base. Nossa, já foi demais, já. Porque a da crioula também é bem intenso. Por isso que eu falo, gente, é tão pouquinho que não vai mudar na durabilidade, atrapalhar a pele blindada, todo mundo fala isso. Vai atrapalhar a pele blindada? Não vai. Com esse cisquinho que a gente coloca para mudar subtom, não vai, não vai. E aí vou aplicar agora um swatch. Deixa eu pensar onde. Bem aqui. Bem aqui onde tem um espacinho aqui.
Ó. E aí, o que que eu quero mostrar com isso? Que todos os subtons que, né, os principais ali que eu falei, eu fiz com uma única cor de base. A única coisa que você precisa fazer é neutralizar sempre, antes de adicionar cor. Ou fazer o que eu faço, eu já somo as cores. Como assim? Se a base é amarela e você quer oliva, um oliva frio, é só colocar azul, porque daí é amarelo mais azul dá verde. Se você tem a base que está oliva e quer deixar a oliva, né, aquele oliva mais quente, um amarelo esverdeado, né, que seria essa cor aqui, aí você já tem ela oliva, ela já está fria, você bota um pouco de amarelo. Se você tem uma base laranjada e você vai maquiar uma pessoa neutra, pega o laranja, o azul, se opõe, né? Então você bota um cisquinho de azul e aí você vai ter uma pessoa neutra. Se você tem uma base laranjada e quer deixá-la verde, oliva, você primeiro neutraliza com azul e depois adiciona o verde. Deu para entender? Quem não entendeu, vai ter que praticar. E é isso. Esse é o ponto principal da live de hoje. Só que uma coisa que eu quero deixar claro. Isso aqui eu fiz em base e você pode fazer em tudo. Pode fazer em batom, pode fazer em blush, contorno. Ai, Natânia, é tão difícil achar contorno frio. Se for em pó, realmente não tem como fazer mistura. Se for em creme, eu crio o meu contorno, eu não preciso que tenha um contorno frio no mercado de cosmético. Eu pego qualquer um e faço a cor que eu quero. Não vai interferir, né, na minha vida. Ai, porque eu tenho só uma cor de blush, essa cor de blush, às vezes, eu acho muito quente, ou muito laranja, ou muito vermelha. É só mudar a cor de blush. Que cor que faz blush? Branco, vermelho, laranja, às vezes azul, se for um blush mais violeta, mais roxinho. Muda blush, muda pastinha de sobrancelha, muda tudo que você quiser. Sempre usando branco para clarear e sempre usando preto ou azul para escurecer, só que escurecer nunca vai ser só o preto. Se você só botar o preto, fica cinza, aí você tem que botar amarelo e vermelho, entendeu? Por isso que eu criei uma base branca, que daí você coloca a base branca para clarear, mas não botei a preta. Porque se eu botasse a preta, eu ia ter que criar vermelho e azul. Aí não dava. Então a gente deixou só para clarear. Então várias pessoas falaram, ah, porque também não criou a preta? Porque não é assim. Se fosse simples assim, eu tinha criado, né? Mas não é. Se eu criasse uma base preta, ninguém ia conseguir usar sem saber toda essa técnica de colorimetria. Entendeu? Então, basicamente é isso. Eu vou ler as dúvidas frequentes aqui, tá? Uma pergunta aqui, não acinzenta? Sim. Cada vez que você clareia demais, vocês viram que ficou cinza. Só que você consegue desacinzentar colocando um pouquinho de amarelo e vermelho. Então não tem problema. Vai acinzentar com certeza, mas cada vez que acinzentar, você vai poder arrumar. Olha só, eu vou só esfumar a bordinha desse daqui, que eu quero mostrar para vocês aqui uma coisa. Ó, se eu esfumo a bordinha, apesar de que ele tá um pouco mais claro, dá para perceber que esse tom que a gente neutralizou o amarelo apenas é muito próximo do meu? Ele quase que fecha assim com o resto da minha mão, exceto pelo fato dele estar mais claro. Mas esses outros aqui fica nada a ver. Ó, se eu virar aqui o tom vermelhinho ali, mais vermelhinho não rolou, o tom mais amarelado nem pensar, oliva também não. Então, o que mais fechou foi aquele que a gente só neutralizou. Tá, vamos às perguntas então. Um monte de gente falando aqui que deu certo. Ó, fui de terceira, só para vocês gravar isso, tá? Terceira. Não é fazer uma vez, ah, não deu certo, larga tudo. Não. É chatinho mesmo, até você entender, vai ter que fazer algumas vezes mesmo, normal. Com uma base clara, consigo ajustar para um tom mais escuro com corretivo de cor? Foi exatamente o que eu até acabei de falar, né? Com uma base clara, você consegue escurecer sim, mas se você colocar preto, ela fica cinza. Então você vai ter que colocar preto, amarelo e vermelho, todas as cores, ou azul, amarelo e vermelho. Se você quiser chegar num tom bem escuro, é preto. Se você quiser chegar num tom médio, dá para usar o azul. Agora, nunca é só preto ou só azul.
para escurecer, é sempre as 3 cores, entendeu? Então, por isso que é muito, muito, muito importante você saber criar uma base do zero. Essa paleta Supracolor é compatível com todas as bases? Essa eu acabei já respondendo aqui. Não é super mega compatível se você usar uma grande quantidade, mas se você usar só um cisquinho, não vai mudar, não vai interferir em nada. Teve alguém que falou assim, ó, faz com BT Velvet, pra gente ver como que ficaria, né, com o BT Velvet. Só que eu não recomendo muito o BT Velvet para você fazer com maquiagem do zero. Do zero ele é muito colorido, essas cores não são tão primárias, esse amarelo não é primário. Cor primária é essa daqui, ó. Cor primária é essa daqui. Essas não são. Esse amarelo aqui ele é mais claro, tá vendo? Então, o Supracolor da Kryolan, super primário. Esse aqui já não. Então, se você coloca ele lado a lado, você vê a diferença é gritante, né? E é por isso que eu não gosto de criar com ele. Dizem que tem um mostarda, que daí é melhor. Só que mesmo assim, como ele não foi feito para isso, ele é uma sombra com cor, eu sinto que ele fica mais colorido do que deveria. Não fica tão cor de pele, sabe? Então eu não faria. Agora, tem uma outra paleta, já que vocês falaram de nacional, que eu acho que chegaria melhor nos tons, que seria a da Kathleen Guerra. Essa aqui. Dá para criar super cor de base com ela, tá? Ela foi feita para isso, inclusive. Única coisa só que eu penso assim, né? Que esse daqui, que é o vermelho, ele para mim não é um vermelho. Ele é vermelho laranjado. Se você entende de colorimetria, tranquilo, né? Porque ele é um vermelho laranjado. Ó, se eu colocar no vermelho laranjado, para mim ele tá muito mais para vermelho laranjado, calma aí aqui, ó, do que para vermelho. Vamos pegar o vermelho aqui. Então, não é exatamente um vermelho primário, mas dá para criar cor de pele. O único problema é que quando você cria a cor de base, é muito bom você ter as primárias mesmo. Mas, de repente, você pega a paleta e um vermelho. Da Bruna, por exemplo, um BT Velvet. Mas eu quero só comparar aqui para vocês verem a diferença só. Tá vendo? É um vermelho laranjado. Não é o primário. No entanto, já criei cor de pele com ele tranquilaço. Dá super. Eu acho que na pele negra que vai só ficar um pouquinho mais assim, sabe? Porque às vezes na pele negra a gente precisa do vermelho puro, por causa da intensidade, né? Lembra que eu falei? Intensidade é o quê? Mais cor, menos cor. Quanto mais intensa, mais eu consigo usar numa pele negra. Quanto menos intensa. Por isso que a gente não usa o azul na negra, a gente usa preto, que é mais intensa, entendeu? Então, ó. Finalizando aqui as perguntas, então. Para a pele negra, não é legal usar branco para clarear, porque a pele é cinzenta, depende. Não é legal você usar cores muito longe uma da outra. Por exemplo, você pega a base 1 da Col e a 9, que a 9 é retinta. E você pega a 9 e vai clareando. Ah, eu quero comprar a 9 e quero comprar a 0. Aí eu vou usar a 0 para clarear a 9 para ir chegando na 8, 7, 6. Esquece, não vai rolar. Porque são cores tão distantes que se você adicionar isso aqui na 9, ela fica azul. Igual aquela primeira mistura. Não rola. Então, o que que rola? Rola você pegar uma 7, por exemplo, que é uma cor mais mediana, e clarear. Daí sim, tá? No entanto, é errado afirmar que não pode clarear base de pele negra, porque a 7, ela é de pele negra. E a 7 com branco não acinzenta. Então, o que que vai depender, né? Vai depender da intensidade dessa pele negra. Quanto mais escura, menos você vai poder usar o branco, que vai acinzentar. Mas se for um tom mais médio, rola, tá? O que mais? É bom para contorno? Sim, bom para contorno. Comprei a branca e estava sem uso. Então você está perdendo. Porque se você tem a cor 7, que é uma cor já de pele negra, mas não tão escura, e a cor branca, você cria a 6, a 5, a 4, a 3, a 2. Cria. Aí é que eu falo economia.
entendeu? Aí é que você tem que, ó, botar a cabeça para pensar. Quanto que você economiza sabendo colorimetria? A fundo, assim, sendo um especialista mesmo. Você cria batons lindos com essas paletas? Com certeza. Inclusive, eu tenho uma paleta de batom da Anastasia Beverly Hills que veio as cores primárias junto. Ela é uma paleta de batom com vários tons de rosa, vermelho, nude e embaixo vermelho, azul e amarelo. Ou seja, para fazer exatamente isso. Próxima pergunta. Deixa eu ver. Ó, alguém falou aqui, o meu ficou laranjado. O meu tá ficando vermelho quando você está fazendo a mistura. Lembra? Está ficando vermelho? Falta o quê? Amarelo e azul, né? As outras duas. Tá ficando laranja? Falta o quê? Azul, porque laranja, vermelho e amarelo. Parece confuso, mas se você fazer, você vai entender. Faz como para ajustar a base para a pele oliva? Essa pergunta é muito relativa. Não tem como eu responder. Faz como para ajustar a base? Que base? Que fundo essa base tem? Não sei, entendeu? Depende. Se for uma base amarela é um jeito, se for uma base neutra é outro, se for uma base vermelha é outro, se for uma base, entendeu? É uma pergunta sem resposta. Só se ela falar assim, como que faz para ajustar uma base avermelhada para oliva? Daí sim, daí você neutraliza primeiro, botando verde, e depois mais um pouco de verde para virar oliva. Fim. Deixa eu ver mais alguma aqui. O neutro não é neutro quando aplicado. Sim, Elisa, foi exatamente isso que eu falei. Só que quando a gente se refere a neutro, e até você vai ver que em várias marcas de maquiagem, você vai ter o N de neutro. L'Oréal True Match tem o neutro, MAC tem o neutro, Dior tem o neutro, N, né, de neutro. Neutral, né? Por quê? Não é que ele é neutro. Claro que quando você aplicar, por exemplo, o meu neutro, ele é mais friozinho. Vai ter neutro que é mais rosinha. Só que o neutro, ele significa que é uma proporção mais homogênea das três cores, entendeu? Quer dizer que você tem ali sempre predominantezinho mais neutrinho. Você não vê um super amarelo, um super... Não é tão descarado como aqui, sabe? Que você vê amarelo mesmo. Então, por isso que a gente fala neutro. E é por isso que tem gente que diz que não existe. Que quando ele aplica, realmente, ele vai puxar ou para um lilazinho, ou para um rosinha, ou para um amarelinho, entendeu? Qual o seu subtom de pele? Essa acho que foi a mais perguntada na live. Eu deixei aqui para responder. O meu é um neutro, tecnicamente assim, não é neutro, mas ele vai para o neutro, né? Você vê que quando a gente neutralizou o amarelo, ele fechou no meu tom, no meu subtom, aliás, que é esse daqui. Só que ele é mais friozinho. Como falar que errou e precisa tirar? Ou deixa errado mesmo? Gente, você não vai errar na cliente porque você vai treinar, primeira coisa. Se você errar na hora que está fazendo, dá para consertar na hora. Aí você tem que ver a aula 3. Na aula 3 vai ficar mais claro tudo isso que eu estou falando. Essa cartela de cores da Kryolan tem uma boa durabilidade de uso? Sim, de uso sim. Uma paleta dessa para mim dura uma vida, assim, porque usa pouco. Claro, aqui eu gasto ela horrores mostrando para vocês criando do zero, pego uma pasada grande. Na prática da vida real, que eu só ajusto o subtom de base que já existe, eu uso um cisquinho de nada. Nath, seus corretores dá bom para melasma? Eu prefiro corretores sólidos para corrigir mancha, igual eu falei lá na aula 1. Mas dá, só que eu prefiro sólido por ser mais prático. E essas são as perguntas principais, muitas delas se repetiram. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido.